Que tal a gente falar hoje sobre peak season? Entender mais ou menos o que acontece com esses termos tão complicados, que são tão complicadores na importação e na exportação. Se você quer entender mais ou menos o que é isso, acompanhe esse vídeo. Esse é para vocês. Bora lá? Gente, vocês querem fazer parte de mais de 30 painéis na área de comércio exterior com gente top de linha? Vai rolar no dia 9 ou dia 13 de novembro o segundo Summit Comex Digital Talk, gerado e gerido pela Get. Olha só que bacana! Vão ser mais de 30 painéis de comércio exterior com gente que são exponenciais na área. Além disso, sem sair de casa e de graça. Olha só que maravilha, então o link está aqui embaixo. Por favor, se inscrevam, porque vai ser muito legal para vocês e para a gente, tá bom? Te espero lá. Cada inscrição é sempre uma entrada nova. Obrigado de coração. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo, aliás, antes de tudo, Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos os novos e antigos contatos que entrem, se inscrevem, curtem e compartilham nossos vídeos. Obrigado de coração. Canal Como é que faço é para vocês, pura e simplesmente para vocês, tá bom? Mais um vídeo rápido da nossa série de vídeos. Dessa vez a gente vai falar sobre um termo que é muito comum em comércio exterior, que muita gente utiliza e muita gente tem receio de ouvir. Os peak seasons. E o que são os peak seasons? Por que eles acontecem? Qual que é o grau de complexibilidade deles? Gente, peak season nada mais é de quando existem muitas cargas e muitas cargas acumuladas no mesmo local. Ou seja, custo-benefício fica interessante apenas para o agente de carga, ou melhor, apenas para os armadores ou companhias aéreas. Aqui em cima eu vou colocar o que são companhias aéreas, agentes de carga e os nossos, óbvio, agentes de carga e companhia aérea e armador. Só para vocês entenderem, gente, peak season nada mais é do que acúmulo de carga na mesma origem. Ou seja, numa explicação muito rápida, muito simples, é quando, num exemplo muito fácil, você quer importar carga da China, por exemplo. E aí, o que houve? Por uma questão de custo-benefício, existem muitas cargas na China para serem embarcadas aéreo, marítimo, por exemplo, para o Brasil, e o espaço não comporta. E aí o que acontece? O preço do frete vai lá em cima, gerando as peak seasons, gerando as complicações na hora de transportar a carga. Ou seja, se o teu custo de frete internacional, China-Brasil, que esse é o exemplo que eu dei, ele, em média, vai $300, por exemplo, para um marítimo, para um LCL marítimo. Dependendo da época do ano, pela grande quantidade de itens ou de cargas a embarcar, ele pode ir a 600, ele pode dobrar, triplicar, enfim, tudo depende do armador. Ah, mas Thiago, o armador é errado. Não. Não, porque vamos pensar pelo lado do armador. O armador tem um navio, tem o container dele. Ele quer o navio navegando, ele quer aquela passagem de tempo, digamos assim, entre a viagem de ida e a de volta. Ele quer aproveitar o espaço, ida e volta, sempre. Essa é a grande ideia do armador. E não pense que o armador é bonzinho, mas ele apenas quer aproveitar os espaços. Com o navio mais vazio, o espaço é mais barato. Com o navio mais cheio, o espaço é mais caro. Por quê? Porque com o espaço mais navio, existem mais negociações. Com o espaço mais cheio, não tem como negociar. É mais ou menos, num exemplo muito claro, quando a gente vai comprar uma passagem aérea para algum lugar, por exemplo. E aí, tudo depende do tempo fechado antes, ou então da disponibilidade na aeronave. Então sempre lembrem, um peak season mais ou menos como uma disponibilidade em aeronave quando você vai viajar.
que você precisa comprar passagem aérea e dependendo do dia ele é mais caro, ou então de qual fileira você escolher é mais caro. Então, peak season nada mais é do que grandes acúmulos de carga na mesma origem para ser transportado. Um exemplo muito claro disso, recentemente, para carga aérea, só um exemplo, de Hong Kong para o Brasil, ele estava custando em média $3 o quilo. Essa média. Em 2 dias, ele pulou de $3 para 10 o quilo. E o porquê disso? Porque não tinha espaço em aeronave e também não conseguiam aproveitar os voos. Ou seja, quem paga mais caro, embarca carga. E um peak season nada mais é do que isso. Tudo ele se aproveita dos espaços nas aeronaves e também, um outro fato importante, os feriados nacionais. A China, por exemplo, ela tem 2 feriados por ano. O Ano Novo Chinês e o Ano Novo Nacional, o feriado nacional deles. Tudo para. Então, se tudo para, os aeroportos param, os transportadores param, tudo para, mais um peak season gerado. Acúmulo. Então, lembrem disso. Peak season nada mais é do que acúmulo de carga. Quem define o preço é a companhia aérea e o armador. Tá bom? Só para vocês entenderem. Por favor, não briguem com o seu agente de carga. O seu agente de carga, ele está ali para intermediar o negócio entre armador e companhia aérea com você, importador ou exportador. Então, lembrem disso. Peak season nada mais é do que acúmulo de carga para embarque. E tudo depende não só do seu exportador lá fora, não. Depende de como está, por exemplo, em relação a embarques, como está em relação à quantidade de carga, como está em relação a feriados nacionais, que isso é um grande problema. Sim. Então, muitas das vezes, quando existem os feriados nacionais que tudo para, o peak season acontece depois dele. O acúmulo de carga é muito grande. Por ter esse acúmulo de carga muito grande, o preço vai lá em cima. Ninguém quer simplesmente embarcar uma carga por querer. Não. Todo mundo tem que ganhar um pouquinho. O agente de carga, o armador, a companhia aérea, o exportador, o importador. Mas lembrem disso. Os peak seasons não são eternos. Eles acontecem de tempos em tempos. Normalmente, há um certo tempo atrás, os peak seasons aconteciam 2 vezes por ano. Dependendo do feriado chinês, por exemplo, das férias, enfim, o que fosse. 2 vezes por ano. Existem anos, e eu já passei por situações assim, que os peak seasons foram 3 vezes ao ano. Teve ano que foi uma vez, teve ano que não teve. Então tudo depende muito da quantidade de carga, da disponibilidade de voos e do próprio recebimento no país. Sim. Mais um motivo de peak season também é o recebimento no país. Então, por exemplo, o aeroporto de Guarulhos, que é um aeroporto mais transitado na América do Sul. O aeroporto de Guarulhos, ele chegou épocas que as cargas ficavam embaixo de aviões para serem armazenadas, porque não tinha espaço, gerava outro peak season. E aí, até ser visada, enfim, até tudo acontecer normalmente, demorava muito tempo a acontecer os peak seasons. Então é um efeito cascata, é um efeito dominó de tudo. Se aqui está acumulado, vai acumular na viagem, vai acumular mais para frente, então tem uma série de coisas. Mais para frente eu vou explicar para vocês qual é um passo a passo de uma carga aérea, como ela embarca, como ela chega, o que acontece antes dela estar disponível para você liberar essa carga. Tá bom, gente? Pessoal, mais uma aula rápida para vocês entenderem os termos em comércio exterior. Peak season assusta, mas ele é normal. Tá bom, gente? E não tem como fugir. A gente depende de outros pontos. Tá bom? Gente, vou deixar aqui embaixo os meus contatos. Não deixem de entrar em contato comigo. Eu tô aqui para ajudar vocês. Nós do canal Como é que Faço estamos aqui para ajudar vocês. Além disso, por favor, se inscreva no canal. Peço de coração, não dói nada, é rapidinho. Se inscreve no canal. Clique no sininho para receber as nossas notificações de aulas todas terças, quintas e sábados com papo com o especialista. Além disso, curtam,
compartilhem, comentem e, por favor, bora jogar conhecimento pra frente, sempre, tá bom? Ah, e não me esqueci, 2 vídeos para vocês olharem e fazerem a mesma coisa que eu acabei de fazer. Esse canal tá muito legal e estamos aqui para ajudar vocês sempre. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e tenha uma ótima aula.